Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo Zanetti. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo anatômico em relação às principais estruturas que nós temos no nosso corpo. E especificamente hoje nós vamos abordar sobre o sistema respiratório, um sistema que é extremamente importante para a manutenção das nossas funções vitais. Então, nós temos que compreender inicialmente que o sistema respiratório é um sistema tubular e ele vai ser responsável principalmente por criar um ambiente adequado para a troca de gases. Ou seja, à medida que esse sistema respiratório ele vai adentrando as estruturas do nosso corpo, acontece ramificações até tornar-se estruturas microscópicas, e a partir dessas estruturas microscópicas cria-se o ambiente adequado para essa troca gasosa, principalmente entre oxigênio e CO2, que acontece lá no interior dos pulmões. No entanto, nós temos que compreender que esse sistema respiratório ele participa do equilíbrio ácido-básico. Então, quando nós estamos no ambiente ácido, esse sistema respiratório ele participa tentando fazer o processo de tamponamento dessa condição. Além disso, ele prove uma proteção contra substâncias inaladas, ou ele evita com que substâncias micro e macroscópicas entrem no nosso organismo, principalmente no sistema respiratório, e claramente ele participa da vocalização, ou seja, de dar o tom da nossa voz. E quando nós falamos especificamente e anatomicamente do sistema respiratório, nós vamos abordar esses temas: nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. A nossa aula de hoje, nós vamos abordar 4 estruturas anatômicas, que é o nariz externo, a cavidade nasal, a faringe e a laringe. As demais estruturas estarão disponíveis nas nossas próximas videoaulas. Então nós temos que compreender que nós temos aqui o esqueleto, né, do nosso crânio. Então nós temos aqui o crânio propriamente dito. E nós podemos observar uma abertura que é em formato de pera. Essa abertura em formato de pera é chamada de abertura piriforme. Essa abertura piriforme, basicamente, ela é formada pela maxila e pelos ossos nasais superiormente. E nós temos que entender que, juntamente com essa abertura piriforme, nós vamos ter a projeção, da qual nós chamamos de nariz externo. Então, esse nariz externo, entre aspas, ele encaixa nessa abertura piriforme. E esse nariz externo, basicamente, ele é formado por tecido cartilaginoso. E nós temos algumas cartilagens importantes na qual nós vamos abordar. No entanto, temos que entender que inicialmente o nariz externo ele possui algumas regiões. Então nós temos a raiz do nariz, que é formado pelos ossos nasais, direito e esquerdo. Nós vamos ter o dorso, que basicamente ele é formado pelas cartilagens presentes ali. E nós temos a ponta do nariz. Essa ponta do nariz é chamada de ápice. Ok? Então, nós temos essas estruturas. E como eu abordei anteriormente, esse nariz ele é composto basicamente de cartilagem, a parte externa desse nariz. E nós temos algumas cartilagens importantes. Então, novamente, o osso nasal, sendo a raiz do nosso nariz. Nós temos 2 cartilagens distalmente a esse osso nasal, que nós chamamos de cartilagem nasal lateral. A gente vai ter tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Na aba do nariz, nós vamos ter 2 cartilagens, que nós chamamos de cartilagem alar maior e cartilagem alar menor. E entre as cartilagens, principalmente as cartilagens nasais laterais, nós vamos ter uma cartilagem que vai dividir o nariz em lado direito e lado esquerdo.
a qual eu chamo de cartilagem septal. Então observe que a cartilagem septal ela é responsável por dividir o nariz do lado direito do lado esquerdo. E nós temos aqui a presença também de tecido fibroadiposo, que é um tecido misturado de tecido fibroso com um tecido adiposo. E claramente ali nós temos a presença principalmente da parte muscular, né, revestindo essas condições, permitindo com que esse nariz aumente essa cavidade, fazendo com que haja maior passagem de ar entre essas cavidades. E claramente, as cavidades presentes aqui no nariz, eu chamo de narina. Observando o nosso nariz, nós podemos visualizar que nós temos o septo nasal. O septo nasal divide lado direito e lado esquerdo. Ele é formado por uma parte cartilaginosa, como nós já abordamos ali, que é a cartilagem septal. No entanto, nós temos a parte óssea. Então, dois ossos vão participar dessa divisão do lado direito e lado esquerdo. Esses ossos são importantes para nós. O primeiro deles é o osso etimoide, que é esse osso que nós temos presente aqui. No entanto, o osso etimoide, ele dá uma lâmina que vai entrar na cavidade nasal, na qual eu chamo de lâmina perpendicular do etimoide. Em um segundo momento, eu tenho na parte posterior o vômer. Observe que essas três estruturas apresentam uma articulação entre eles. Ou seja, essas três estruturas formam a divisão do nariz. Então, parte cartilaginosa, parte óssea. E claramente, principalmente o septo do nariz, ele pode apresentar um desvio, que nós chamamos de septo nasal. Então, o septo nasal ele pode nascer com algum desvio para a direita ou para a esquerda, e isso vai diminuir a cavidade nasal, fazendo com que haja menos fluxo de ar ali no nariz. Isso pode alterar em muito a respiração. Por isso que faz uma cirurgia para correção do desvio de septo nasal. Além disso, nós temos que compreender que esse nariz ele é irrigado. Então ele vai ser irrigado basicamente por algumas artérias importantes, como por exemplo, a artéria etimoidal anterior e a artéria etimoidal posterior, que vão ser ramos da artéria facial. Nós vamos ter a artéria esfenopalatina, e essas artérias elas vão irrigar principalmente a parte posterior do nariz. Embora não apareça aqui, nós também temos um outro ramo, que é o ramo septal da artéria labial superior. Então essas artérias elas contribuem para a irrigação da parte interna do nariz. E o que nós podemos observar? Que principalmente a parte cartilaginosa ela vai ser também irrigada. Então essas artérias elas vão sofrer um processo de anastomose, ou seja, elas vão se juntar, elas vão se conectar, como nós podemos observar aqui, formando o complexo de Kielcerbach. Esse plexo de Kielcerbach vai irrigar principalmente a parte septal nasal cartilaginosa, ou seja, a parte anterior do nariz. E isso é muito importante, uma vez que o nariz ele é altamente irrigado, ok? Então essas artérias elas se juntam e formam esse plexo que irriga essa parte anterior aqui do septo nasal. Então nós temos uma correlação clínica importante, né, que é a epistaxe, que nada mais é que o sangramento. Então, como essa região apresenta vasos sanguíneos volumosos, né, ou seja, grande quantidade de vasos sanguíneos presentes ali, pode acontecer desses vasos sanguíneos se romper, principalmente quando nós temos tempos climáticos muito secos, né, ou então principalmente alteração. Principalmente crianças costumam colocar algum tipo de objeto pontiagudo e pode acontecer esse sangramento. Então é importante a gente entender essa rede
arterial que irriga o nosso nariz. Bom, passando já para a cavidade do nariz, nós temos que entender que nós vamos ter a entrada das narinas, na qual nós chamamos de vestíbulo nasal. E nesse vestíbulo nasal nós temos a presença de pelos. Esses pelos nós chamamos de vibríceas. E esses pelos, eles contribuem para um dos pontos principais que nós temos no sistema respiratório, que é a filtração do ar. Então, esses pelos, eles contribuem para que partículas, principalmente partículas maiores, não entrem na cavidade nasal. Além disso, na cavidade nasal em si, nós podemos observar que nós temos a presença do nervo olfatório. Esse nervo olfatório, ele vai seguir o seu percurso acima do osso etimoide. E ao final desse nervo olfatório, nós podemos observar uma dilatação, na qual nós chamamos de bulbo olfatório. Então, esse bulbo olfatório nada mais é que a porção dilatada e final do nervo olfatório. E nós podemos observar que esse nervo olfatório, ele vai dar ramos que vai adentrar a cavidade nasal, qual nós chamamos de epitélio olfatório. E é através desse epitélio olfatório que basicamente nós temos a sensação dos nossos cheiros. Então, esses epitélios conduzem os impulsos até o bulbo olfatório, que por sua vez leva até o nervo olfatório. Isso é muito importante para nós, porque nos dá a sensação de cheiro. E aqui ainda na cavidade nasal nós podemos observar uma região de afunilamento. Essa região de afunilamento eu chamo de coano ou coanos. Basicamente, os coanos é essa região estreita que está após as conchas nasais. Então, essa região vai conduzir o ar para a parte da faringe. Falando especificamente das conchas nasais, elas são importantes, uma vez que elas contribuem para o aquecimento do ar. Então eu tenho 3 conchas nasais. E essas conchas nasais estão entre um assoalho e um teto. Então, o teto seria o osso etimoide e o assoalho seria o palato duro. Então, entre eles nós podemos dizer 3 projeções, que são chamados de conchas. Então eu tenho a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. E o ar vai passar entre as conchas, em espaços que nós chamamos de meato. Então eu tenho meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior. Essas estruturas, novamente falando, contribuem para o aquecimento do ar. E os nossos ossos, principalmente do crânio, eles são ossos pneumáticos, ou seja, nesses ossos nós vamos ter a presença de ar. Isso é importante, uma vez que a presença de ar dentro desses ossos faz com que o peso da nossa cabeça, do nosso crânio, seja reduzido. Então eu vou ter, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a presença de seios paranasais. Então, no osso frontal eu tenho seio paranasal frontal. No osso etimoide eu tenho seio paranasal etimoidal, também chamado de bolhas paranasais etimoidais. No osso esfenoide eu vou ter o seio paranasal esfenoidal. E na maxila eu vou ter o seio paranasal maxilar. No entanto, pessoas, nós temos que entender que existem condições, principalmente de rinite, em que a pessoa, de sinusite, em que a pessoa apresenta uma inflamação desses seios. Então nós vamos ter a presença de prurido ou de fluido dentro desses espaços. Por isso que a pessoa, quando tem uma crise de sinusite, ela sente a cabeça pesada.
porque dentro desses seios paranasais vai ter líquido e esse líquido aumenta a pressão. E obviamente o médico, ao avaliar as crises, ele vai apertar regiões específicas da face para verificar a presença dessa condição. Após os coanos, até a região aproximada da cartilagem cricoide, nós vamos ter um tubo de condução, na qual nós chamamos de faringe. A faringe pode ser dividida em 3 grandes partes. A primeira delas é chamada de nasofaringe, ou seja, é a parte da faringe que está em contato com a cavidade nasal. Nós temos a orofaringe, que é a parte da faringe que está em contato com a boca. E por fim nós temos a laringofaringe, que basicamente está em contato com a laringe. Nós temos que compreender que basicamente em condições normais, a nasofaringe permite a passagem somente de ar, a orofaringe é ar e alimentos, e a laringofaringe também ar e alimentos. No entanto, nós temos que compreender que existem situações em que pode acontecer a passagem ou alteração dessas condições. Isso é um papo para uma próxima aula. Além disso, pessoas, o que nós temos que observar que está presente aqui na faringe que é importante para nós? A presença de um tecido linfóide, chamado de tonsila faríngea. Então, ela encontra-se basicamente acoplada ao osso esfenoide. Ela é popularmente chamada de adenoide. E essa adenoide ela pode sofrer hipertrofia e essa hipertrofia pode levar a uma obstrução parcial da passagem de ar. Por isso que pessoas que apresentam inflamação dessa tonsila faz a retirada dela. Ela está relacionada principalmente com o sistema imunológico. Na cavidade oral, nós temos uma outra tonsila, chamada de tonsila palatina, que popularmente é chamada de amígdala, e nessa condição temos a mesma função da tonsila faríngea, que está relacionada principalmente à condição do sistema imunológico. Também pode acontecer inflamações crônicas aqui, na qual o médico solicita a retirada dessa tonsila palatina. E nós temos presente aqui o ósteo faríngeo da tuba auditiva, ou seja, está relacionado com o nosso aparelho auditivo. Então aqui nós temos o ósteo, que é um buraco, que está localizado na faringe, que faz parte da tuba auditiva. E aqui só demonstrando para vocês, então, nós temos a tuba auditiva. Essa tuba auditiva conecta-se ao ósteo faríngeo da tuba auditiva. Então, nós temos o ouvido. Esse ouvido temos uma parte do meato acústico externo, é onde nós temos a presença da cera. Então, aqui é conhecido, né? É sabido que essas células produzem a cera. E nós vamos ter uma membrana, que é a membrana timpânica. E medialmente a membrana timpânica, nós vamos ter a cavidade timpânica. E conectado a ela, nós vamos ter os ossículos, que nós chamamos de martelo, estribo e vestíbulo. Estribo, martelo e bigorna. São os 3 ossículos presentes ali dentro do ouvido médio. E nós temos aqui então ele conectado à nossa cóclea, que basicamente é o nosso aparelho vestibular, que é importante para o nosso equilíbrio. Falando agora da laringe, nós temos que entender que é uma estrutura formada por ossos, cartilagens, ligamentos e músculo. E ela está relacionada principalmente à passagem do ar e à nossa vocalização, ou seja, a nossa voz. Então nós temos presente aqui a laringe e nós conseguimos observar principalmente as principais cartilagens aqui. Inicialmente, então, nós temos a cartilagem epiglote,
A epiglote é uma cartilagem que impede a entrada de substâncias sólidas na traqueia. Nós temos o osso, que é um osso hioide. Muitos anatomistas não dão muita moral para esse osso, mas ele é super importante. Nós temos uma das principais cartilagens da laringe, que é a cartilagem tireoide. Tireoide significa basicamente escudo, então ela é uma cartilagem ímpar, presente aqui. Inferior à cartilagem tireoide, nós temos a cartilagem cricoide. Na visão posterior, nós podemos observar outras cartilagens, que é a cartilagem aritinoide, que é um par, e acima da cartilagem aritinoide, nós conseguimos encontrar a cartilagem corniculada. E uma projeção da cartilagem corniculada é a cartilagem cuneiforme. Então essas são as cartilagens que vão compor a nossa laringe. Além disso, fazendo um corte sagital mediano nessa laringe, nós podemos observar alguns espaços. Então eu tenho um espaço acima da glote, que eu chamo de espaço supraglótico. E eu tenho um espaço abaixo da glote, que eu chamo de espaço subglótico. O que nós temos de importante? No espaço supraglótico, eu vou ter uma abertura, e essa abertura é chamada de ádito da laringe. Basicamente, o ádito da laringe vai da cartilagem epiglote até a cartilagem cricoide. Desculpa, a cartilagem aritinoide. Então, essa abertura eu chamo de ádito da laringe. Nessa abertura eu vou ter a entrada da laringe. A entrada da laringe eu chamo de vestíbulo da laringe. E eu vou ter dois ligamentos. Eu vou ter o ligamento vestibular, que também é chamado de prega falsa, e o ligamento vocal, que é a prega verdadeira. E entre o ligamento vestibular e o ligamento vocal, eu tenho um espaço, que eu chamo de ventrículo da laringe. Falando das membranas, as membranas e ligamentos basicamente vão conectar essas estruturas. Então eu tenho a membrana tireoide, que é uma membrana que está localizado entre a cartilagem tireoide e o ocioide. Observe que aqui nós vamos ter dois orifícios que permitem a passagem de artérias e veias. Eu vou ter um ligamento cricotireoide, que é um ligamento presente entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide. E eu tenho um outro ligamento, que chama ligamento cricotraqueal, que é um ligamento presente entre a cartilagem cricoide e a traqueia. Esses ligamentos são importantes, uma vez que, por exemplo, a cricotomia ela é realizada entre esses ligamentos. Retira-se esse ligamento, na verdade, ocasiona-se uma abertura nesse ligamento para a restituição do fluxo de ar. E aqui nós temos presente, pessoal, a presença então da nossa laringe vista de uma câmara. Então nós temos aqui a epiglote e aqui nós podemos observar algumas pregas. Então nesse corte transversal nós podemos observar a prega vestibular presente aqui, que é a prega falsa, e nós temos a prega vocal. Nós podemos entender que em determinadas situações essas pregas elas vão se abrir e vão se fechar. O espaço presente aqui, entre as pregas ou os ligamentos vocais, eu chamo de rima. Então, uma respiração normal, a rima ela encontra-se aberta, tanto na respiração normal quanto na forçada, uma vez que eu preciso fazer a passagem de ar nessas condições. Já em relação quando eu estou falando, essas pregas elas se mobilizam para dar o tom que nós temos da nossa voz. E quando eu estou fazendo basicamente
pequenos sons, essas pregas elas estão fechadas. Então, principalmente no sussurro, a passagem de ar ali presente vai gerar um timbre em relação a essa condição. E claramente, para que isso aconteça, para que haja essa abertura e fechamento dessa rima, é necessário que alguns músculos trabalhem de forma adequada. Então, na parte anterior aqui da nossa laringe, eu tenho o músculo cricotraqueal. Cricotraqueal é o músculo presente entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide. Quando nós removemos parcialmente a cartilagem tireoide, nós podemos encontrar outros músculos, que é o músculo tireoaritinoideo e o cricoaritinoideo. Além disso, na parte posterior, nós podemos encontrar o músculo cricoaritinoideo posterior. E nessa visão posterior aqui embaixo, nós podemos encontrar dois músculos importantíssimos que vão ajudar nessa mobilização, que é o músculo aritinoideo transverso e anteriormente a esse músculo, posteriormente a esse músculo, nós podemos encontrar o músculo aritinoideo oblíquo, que é esse em formato de X. Esses músculos ajudam a abrir e fechar a rima. E claramente, essa região ela é irrigada, ela vai ser irrigada principalmente pela artéria laríngea superior. Essa artéria laríngea superior é um ramo da artéria tireoide superior, que por sua vez é um ramo da artéria carótida comum. E nós temos a artéria laríngea inferior, que basicamente é um ramo proveniente do tronco tíreo cervical. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, até a próxima aula.